filho. E ele tinha um filho, diz a palavra de Deus no versículo 17, que sofria de um espírito mudo. Diz o versículo 17: um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não o puderam. Nós vemos aqui um pai desesperado por aquilo que estava acontecendo com o seu filho. E esse filho estava sendo atacado por um espírito mudo, ou seja, um espírito que fazia com que ele emudecesse, com que ele se calasse. E diz a palavra de Deus que ocorria isso desde a infância daquele menino. Jesus perguntou ao pai, versículo 21, quanto tempo há que sucede isto? E o pai disse, desde a infância. Então, desde a infância, na verdade, inicialmente, aquela criança era atacada por esse espírito que fazia ele ficar mudo, que silenciava ele, que impedia ele de contar o que estava passando consigo, que impedia ele de falar, pôr para fora a sua dor, a sua tristeza, as coisas que ele enfrentava. E quando esse espírito mudo atingia aquele menino, desde pequeno, o que fazia com ele? Apanhava ele e despedaçava ele. Ou seja, aquele ataque que aquele menino sofria quebrava o coração dele, quebrava, estraçalhava ele se sentia ferido, machucado. E diz então que aquele menino era atacado e ele começava a ranger o dente, né? Ficar assim rangendo, vinha uma raiva sobre aquele menino e aquele pai nunca sabia o porquê que o meu filho é atacado dessa maneira. Por que o meu filho sofre dessa forma? Só que aquele menino, na verdade, tinha um grande silêncio. Ele guardava um grande silêncio de coisas que ele sofria, de coisas que ele foi atacado, que ele era atacado por aqueles espíritos ruins. E por isso, agora ele já era um jovenzinho, mas ele continuava tendo a mesma coisa. Ele se sentia despedaçado e ele começava a ranger o dente, começava a sentir uma raiva fora do comum e aquilo ia definhando aquele menino, ia fazendo ele enfraquecer, perder as forças, perder a alegria, perder a energia de ser uma criança. E sabe o que acontece que nós vemos aqui? E nós vemos o amor de Cristo, porque quando esse pai leva esse menino até Jesus, o amor de Jesus trouxe libertação sobre a vida desse menino que sofria desde a infância. Então, há muitas crianças, há muitos jovens que sofrem desse mal. O mal que o inimigo quer o quê? Emudecer, quer calar você, quer que você fique mudo. Vocês viram lá? Um espírito mudo atingia aquele menino. Quer que você não fale, que você não conte o que está passando com você. E as coisas que você passa, né, na sua escola, as coisas que você passa, né, dentro da sua família, e aí você acaba guardando, e aquilo vai gerando o que gerou nesse menino. O que gerou nesse menino? De repente, ele começava a ranger os dentes, de repente ele começava a ficar todo despedaçado, de repente vocês viram aí que ele ia definhando. Ao invés de cada ano que passasse, ele se tornasse um menino mais forte, mais
cheio de Deus, mais cheio de alegria, mais cheio de sonhos. Não, aquela criança ia enfraquecendo, a cada ano que passa ia se definhando e ninguém entendia. Mas eu quero hoje trazer essa palavra, né, sobre esse convite da geração Samuel. Esta palavra para você, criança, que tem passado situações difíceis, que tem sofrido ataques, dores, e até então você foi convencido de que você tem que ficar calado, de que você tem que ficar mudo. É um espírito mudo que quer te emudecer, fechar a tua boca para você não contar nada para ninguém, não contar para quem te ama, não contar para sua mãe, não contar para os seus pais, não contar para os seus avós ou para alguém de muita confiança. E esse espírito mudo está fazendo você guardar sentimentos, guardar coisas que vão fazendo um mal dentro de você. Por isso que há crianças que se tornam revoltadas, agressivas, infelizes, depressivas, chorosas, angustiadas, crianças que têm vontade de morrer. É tempo de alegria, é tempo de desfrutar da vida, de brincar, de se divertir, de amar, de ser amado. Mas uma criança que é atacada dessa forma, ela fica presa, ela fica infeliz, ela não consegue caminhar como esse menininho não conseguia na infância, e ele foi crescendo, crescendo, e cada vez, ao invés de pensar, amanhã vai passar, não passava, porque ele ficava guardando tudo aquilo dentro dele. E o que aconteceu? Ele já era jovem e o pai continuava chorando sem entender o que acontece com o meu filho. E você, jovem que me ouve, se você já passou até, né? Não é mais uma criança, mas você já é um jovem. E hoje você guarda os resquícios disso tudo que você guardou, que você suportou, que você passou, que você teve que emudecer, se calar. Então há muitos adultos infelizes, frustrados, que definham a cada ano que passam também por causa disso, porque guardaram sentimentos, emoções, pensamentos ruins, malignos, e guardaram e não conseguiram se libertar daquela prisão. Mas diz então que aquele mal queria destruir aquele jovem. E diz então, muitas vezes, o pai disse para Jesus, esse espírito tem lançado no fogo, na água, para destruir meu filho. Mas, Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão do meu filho. Então aquele pai clama a compaixão, clama a misericórdia de Jesus. E é isso que eu quero convidar você hoje, você criança, você jovem, você pai que me ouve, que você busque a Jesus Cristo. Você criança, você jovem que me ouve, né? O que acontece? Tem algo que a situação tem tentado encher teu coração com coisinhas ruins, situações erradas, situações que querem te levar, tem te trazido dor, tem te trazido sofrimento, tem te trazido vergonha, constrangimento. Então, você precisa vencer esse espírito mudo, você precisa falar, você precisa contar. Ah, mas eu não sei se minha mãe vai entender, eu não sei, eu não tenho ninguém para contar. Tem sim, todo mundo tem alguém de confiança e a sua mãe geralmente vai ser essa pessoa, o seu pai vai ser essa pessoa, um tio de grande confiança, um avô, alguém que você precisa contar. Somente quando a situação daquele menino foi mostrada para Jesus, veio a cura sobre ele. E ele foi curado. E diz então que Jesus expulsou aquele mal da vida daquele menino e disse, versículo 25, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então Jesus ordenou e aquele espírito
teve que ir embora da vida daquele menino.